Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? No Evangelho de hoje, nós encontramos três testemunhos de Jesus. Ele diz de um testemunho de João, fala de um testemunho das obras que ele realiza, que são os testemunhos do Pai. E, em terceiro lugar, fala de um testemunho da Sagrada Escritura. Três testemunhos. E podemos meditar sobre os três. O primeiro deles é o testemunho de João, quando nosso Senhor dizia que João esteve no mundo. E João deu um testemunho grande, que ele foi uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. E aqui temos uma coisa importantíssima. João é a imagem do pregador, daquele que anuncia a chegada do Messias, a necessidade da penitência e da busca de uma vida espiritual mais profunda. João é essa pessoa. E algumas vezes acontece que muitas pessoas se divertem, ou seja, se alegram com um pregador que fala bem, ou com alguém que tem uma oratória boa. Mas as pessoas às vezes fazem o seguinte: elas ouvem a oratória daqueles que falam bem, pregam, mas na hora de levar as últimas consequências aquelas pregações, por alguma razão preferem outros que não gostariam nem de ouvir. Tem gente que não gosta de uma pregação, de uma fala mais laxa, mas prefere ouvir uma fala rigorosa e seguir a fala mais laxa. Isso foi o que um pouco os fariseus fizeram com São João Batista. Gostavam de escutar, Herodes gostava de escutar o São João. As palavras duras de uma oratória bem organizada, que fala sobre a necessidade de conversão, agrada aos ouvidos, mas destrói o coração daqueles que gostariam de continuar vivendo como viviam antes. Por alguma razão, a oratória de João fazia duas coisas. Dava prazer e alegria aos ouvidos dos fariseus, mas
não era tratada como uma realidade concreta a ser levada a bom termo. Por isso que o testemunho de João, de que Jesus é o Messias, não serviu para eles. Enquanto João pregava a lei e falava coisas que era mais ou menos parecido com o que pensavam os fariseus, ou enquanto a palavra de João era útil para corrigir alguém, uma outra pessoa, ele era bem visto. Mas logo, quando aquilo afetava diretamente a vida de alguém, do próprio fariseu, da chegada do Messias, ele foi esquecido. Um testemunho verdadeiro, mas ignorado. Por quê? Porque alguém preferia viver a vida como estava antes. Em segundo lugar, nosso Senhor fala de um testemunho maior do que o testemunho de João, que são as obras que o Pai concedeu realizar. Deus fala por meio de fatos. Deus fala por meio de acontecimentos. O amor divino se manifesta por meio dos atos e não por meio apenas de palavras. Deus, quando quer mostrar o seu amor, faz coisas. E Jesus fez muitos milagres. O contexto em que Jesus está fazendo esse grande discurso do texto de João é o contexto em que ele tinha acabado de curar aquele paralítico. Ou seja, ele cura o paralítico e em seguida faz todo esse discurso falando: as minhas obras dão testemunho de mim. Fez milagre, curou cegos, coxos, paralíticos. E essa obra enorme de Jesus acaba não servindo de argumento para que pudessem acreditar nele como testemunho dele. Nós temos uma obra grande de Jesus, que é como um sacramento, presente no mundo inteiro, apesar das dificuldades e às vezes até pecados, que não são poucos que encontramos, mas que a obra de Cristo permanece viva. É a igreja, é uma obra gigante que existe no meio do mundo, dando testemunho de que há um Jesus e que ele é Deus, e que existe uma vida eterna. E mesmo assim, às vezes, por conta de tristezas, raivas, dores, de alguma experiência negativa numa igreja, as pessoas param de ignorar a grande obra de Cristo que dura 2000 anos no nosso meio por conta de algumas coisas menores que daqui a pouquinho vão ser esquecidas no mar da história. Depois, em terceiro lugar, Nosso Senhor ainda fala que a própria Sagrada Escritura dá testemunho dele. A Sagrada Escritura que, quando lida de maneira devota, de maneira amável, dá testemunho de Jesus Cristo. Os profetas, o Antigo Testamento anuncia a chegada do Messias, anuncia que ia chegar um que ia resolver as coisas e nos dar a paz, e isso é o que aconteceu de fato naquele tempo. Ele cumpriu cada uma das profecias, para que, quando lêssemos a Escritura e ouvíssemos a vida dele, soubéssemos que uma é continuação da outra. E por que Jesus quis que tivesse tantos testemunhos de quem ele era, tantos testemunhos de que ele era homem e que é Deus? Esses três testemunhos, o testemunho de João, o testemunho das obras, o testemunho da Sagrada Escritura, está a serviço de algo fundamental. Existe uma vida eterna e nós só a encontraremos quando formos buscar Jesus Cristo. A vida eterna, ela é muito mais do que uma vida terrena agradável. A vida eterna é a plenitude da vida cristã. Algumas pessoas podem começar a se entregar a coisas da vida puramente temporal, ignorando ou até esquecendo da vida eterna. A vida eterna começa quando nós cremos em Jesus Cristo. Ir até Jesus significa crer nele. E crer nele não significa apenas que você está próximo. Repito, naquele caso ali, ele falava com alguns fariseus que poderiam tocá-lo, poderiam encontrar, escutar a sua voz, vê-lo, olhar nos seus olhos. E isso não fez com que eles acreditassem, porque acreditar em Jesus não se trata de uma experiência de toque. Trata-se de alguém que realmente acredita que existe um bem espiritual maior do que todos os outros bens. De alguém que já entendeu que, por mais prazeroso e agradável que seja a vida do mundo, por mais agradável que possa ser, e é agradável mesmo porque Deus fez o mundo bom para que pudéssemos perceber a sua bondade, existe um bem espiritual maior e que ele precisa apenas de perseverança para chegarmos até lá.
De fato, diante dos grandes sofrimentos que temos na vida, às vezes a vontade que dá é de abandonar boa parte das coisas e desacreditar de tudo. Mas isso não significa muita coisa boa, porque no fim das contas existe um significado novo, um prazer que vem do alto, uma alegria que vem do alto, e sem a qual nós não poderemos viver conforme a vontade divina. 3 testemunhos ouvimos sobre Jesus e cada um deles é para gritar aos nossos ouvidos: existe uma vida eterna. Ela é mais interessante, mais legal, impressionante do que qualquer outra coisa. Começa nessa vida, por uma vida santa, termina na vida eterna. Só para lembrar, ninguém pode vencer um santo. Um santo é sempre alguém invencível. Ter a vida eterna e ser santo é ser invencível, porque não há nada que você possa fazer contra um santo. Se você o pune, ele fica mais santo ainda, porque ele vai ter paciência. Se sofre uma injustiça, ele se parece com Jesus. Se alguém, por exemplo, bate ou tortura, ele fica mais parecido com Cristo ainda. A sua paciência é altamente poderosa, então consegue um amor maior ainda de Deus. E se por fim alguém mata, ele vai para o céu e vai ser mais feliz do que já esteve antes. O santo é o super-herói invencível. Ninguém pode fazer nada contra ele. E nós estamos buscando isto, porque o sofrimento só vai acabar de verdade quando nós olharmos para o mundo e tivermos a paz dentro de nós. A paz externa não fará nada quando a paz não estiver no nosso interior, quando a vida eterna não jorrar do interior do nosso coração para a palavra que sai da nossa boca. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude e que por sua infinita misericórdia nos dê a sua paz.